vitória é do povo de Deus. A vitória é nossa, é do povo de Deus. Il faut qu'on monte loin. Deve viver mais além. Muito alinha posséder. A pessoa que quer possuir, que Deus reservou para ele, deve viver além. É amado ao Senhor, que dizer uma coisa. Deus nos concede segundo a nossa forma de ver. A destiné biso to posséder. Ele nos destinou a posséder. possuir. Selon que biso todo mundo to possuir. E vamos possuir segundo aquilo que vamos ter a Deus. Selon que biso todo mundo é capaz de segundo a ver que Deus é capaz de dar. Capaz de como e que estamos capazes de receber e chegar. chegar. $1 million, jamais na vida $1 million. A pessoa que não pensa em $1 milhão, nunca na sua vida vai ter $1 milhão. E há gente que pensa em $1 million. A pessoa que pensa pelo $1 milhão, mas ele não creia que Deus pode fazer. Também não vai possuir. Quando tu vois, tu penses em $1 million. Quando você vê, pensa $1 milhão, il faut que tu saches, tu convém também saber crer que tu vas les posséder. E que vai possuir. Je parlais de $1 million. Eu falei de $1 milhão. Mais moi, je n'aime pas les $1 million. Mas j'aime plus. Eu gosto mais. Parce qu'un enfant de Dieu doit penser, porque doit croire, deve pensar, à des grandes choses. Parce que son Dieu est tellement grand. E porque o nosso reino é mais grande. Alléluia. Amém. Alors, bien aimé dans le Seigneur, e amado ao Senhor, Saul, il ne voyait que les années. Estava a ver as jumentas. Mas Deus estava a ver outras coisas. E naquele dia, o Saul e foi ungido como rei. Ça veut dire comme la tête ya mboka Israël. Quer dizer, estava na cabeça do país de Israel. N'est-ce pas? Como na tête ya mboka, ce n'est pas aller le mot précieux. Na cabeça de Israel não uma coisa preciosa. E todas as jumentas do país tornou-se dele. E todo o povo tornou-se dele. Todas as casas tornou-se dele. E ele recebeu e Deus disse ao povo de Israel: vão ser seus escravos. Ça veut dire que Nzambe a memati Saul. Deus preparou Saul de possuir Oyo ezalaki précieux na Israël. Aquilo que foi precioso em Israel. Quando ele possuiu, e a sua família também possuiu. Qu'est-ce que je voudrais dire à l'église? O que eu quero dizer? Je voudrais dire ceci. Queria dizer o seguinte: que aussi longtemps ça na bom monde. Enquanto está em vida, e surtout ça katina e principalmente está em Jesus. Il faut koyebaka. E deve saber. Chaque jour nous le lamuka. E cada dia que tu despertas, que hoje, essa na biloko nzamba réservé a coisa que Deus reservou preciosa para mim. Obrigatoriamente deve possuir. Hoje não passará sem possuir. Aí é o domingo. Segunda-feira, quando chega, vai se despertar. Vai dizer: esta segunda-feira há coisa que Deus reservou para mim. E não dormir aí. Um dia que não vai acabar sem possuir essas coisas. E terça-feira a mesma coisa. E porque cada dia há coisa que Deus reservou para o homem. Aleluia. Amém. Chaque jour. Cada dia. Há coisa que Deus reservou para os homens. Hoje. Vou dar um exemplo. A coisa que tu vestiste, a coisa que tu comeste, e a pregação que está a ouvir, e a oração que vais fazer, e as coisas que vai ver e vai receber, era reservado para ti hoje. E porque a pessoa que falhou as coisas que prepararam para ele hoje, amanhã será difícil e para recuperar mais. É por isso o presente prepara o futuro. Se há coisa que deve fazer hoje, você vai levar amanhã. Bem amado, está a cavar o buraco da sua derrota. A pessoa que tem sucesso na vida, esta pessoa que faz a coisa do hoje, não vai levar para amanhã. É por isso, amado Senhor, tudo que Deus destinou para ti hoje,
E deixa para tu possuir hoje. E tudo que Deus destinou para ti em 2017, você vai possuir em 2017. E que Deus reservou a tua família em 2017, deixa que a tua família e deve ser revolucionária. A coisa que está a esperar este ano e para ver na tua vida, para ver na tua família, a coisa que Deus e falou ao teu respeito e ao respeito da tua família. Bem, amigos, estamos em março. E passou janeiro, passou, e estamos em março. E não cruza as mãos. Saiba fazer uma coisa e saiba o que fazer para tu possuir junto com a tua família aquilo que Deus destinou para ti. Se Deus disse vais viajar, mas começa a colocar passo de ter bilhete e o passo de ter o passaporte e colocar o passo de ter dinheiro de visto e bilhete. Vai na embaixada e procura o visto e preenche as formalidades e faz entrar o seu visto. Bem amado ao Senhor, o Deus da possessão, e faz fazer para que tu possa possuir as suas possessões, as coisas que Deus destinou para ti, e não mais é de Deus, tornou-se teu. Bem amado ao Senhor, em todo o tempo quando Deus promete, saiba quando Ele prometeu, Ele já libertou aquela coisa, não pertence mais a Deus, esta coisa torna-se teu. A Bíblia diz, o que está escondido é por Deus, está revelado, pour nous les para nós homens. Amado ao Senhor, quando Deus te dá aquela coisa, Ele deseja te libertar daquela coisa. Essa coisa não é de Deus, esta coisa te pertence, é a ti e a tua família de possuir aquilo que Deus prometeu. Hoje, eu queria que tu e a tua família vai se levantar e para colocar o passo de posséder, de possuir. Diga hoje, eu com a minha família se levantamos para possuir tudo que são nossas possessões. Glória a Deus. Aplauso forte para Deus. Eu gosto mesmo assim. E os filhos da profeta recebem as declarações como receber. A declaração não é recebida sentada. A declaração é recebida de pé. Deus. E eu servo de Deus. E não gostaria que este ano é um ano de grandes milagres. Este ano é um ano de grandes possessões. Este ano é ano de CFA este ano. E não deixa de chorar naquilo que deves perder. Já agora, vamos olhar aquilo que Deus reservou de preciosa para nós. Amém. 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 Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, amado ao Senhor. E se colocar dinheiro aqui à frente e falar na pertence, deve saber colocar o passo para receber. Aleluia. Amém. E tu também da mesma forma com a tua família. E descobriste que a coisa que Deus reservou. Agora tu com a tua família deve colocar o passo de ir possuir. O passo de ir possuir. Este ano não passará. Diga, este ano não vai passar. Este ano não vai passar. É ano de Deus. E o meu ano para me possuir. Aquilo que Deus colocou à minha frente é ano de Deus, é meu ano, com a minha família, para nós possuir aquilo que Deus nos deu. Aleluia. Amém. Que não consegue emprego, este ano vai ter emprego. Que não estuda, que não casa, que não tem noiva, este ano deve ter noiva. Que não viaja, este deve viajar. A família não se melhora. Este ano a família vai largar. Que não nasce, este ano vai nascer.
C'est l'année de Dieu avec ses enfants. L'année de Dieu avec ses enfants. Ça c'est le premier tour de famille. Et ce message c'est un message prophétique pour nos familles. Nous devons posséder nos possessions. C'est le message prophétique que l'Éternel adresse à nos familles. Cette année, retenez ces choses. Retenez ces choses. C'est l'année de posséder nos possessions. Même ce qui est impossible, même ce que les médecins ont dit impossible, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'année de Dieu, c'est l'année de posséder, c'est l'année de Dieu avec ses enfants, c'est l'année de posséder. Même les impossibles, nous allons les posséder. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé que posséder. Les amis que avoir que ça a pouvoir ter o poder sobre uma coisa. Que sua propriété moko komi ayo. Ter uma propriedade e tirar algo se tornar teu. É isso que é possuir. Com teu sapato, com a tua roupa, com teu chinelo, com teu vidro, é teu. Não é de uma outra pessoa. Está te pertencendo. Se alguém tirar aquele robô que não é teu, pode ir até a prisão. É isso que é possuir. E Deus quer tu com a tua família e para ter as coisas que vos pertencem. É a vossa propriedade. Entra na sua possessão. Saul naquele dia entrou na sua possessão. E na história que acabamos de ler, pode sentar no Josué capítulo 1. Amado ao Senhor, a coisa que está aí. Deus chamou Abraão. Depois de chamar Abraão, ele fez sair na sua cidade de onde ele nasceu, em Ur, e deixou o seu, a casa do seu pai e foi numa outra país de Ara. E a sua destinação não era Ara, era o Canaã. E em Ara morreu o pai de Abraão. Aleluia. Amém. E quando morreu seu pai, e Deus apareceu mais em Abraão. Se você ler em Gênesis 11, 31 até 32, e verá como ele saiu em Ur com seu pai, com a sua esposa, com Ló. Gênesis 11, 31 a 32. Gênesis 11, 31 até 32. Em Gênesis chapitre 12, em Gênesis capítulo 12, no seu versículo 1, e Deus apareceu outra vez a Abraão. Aí estava ainda chegado em Canaã. E Deus repetia as coisas que ele disse para ele sair e para ir aonde Deus vai lhe levar. Deus lhe levava em Canaã. E na Gênesis chapitre 12, em Gênesis capítulo 12, no versículo 7, aí verá quando Abraão chegou em Canaã, e Deus apareceu em Abraão. E Deus disse a Abraão o seguinte: eu darei a ti aonde pisar as plantas dos seus pés e na sua descendência. Aleluia. Amém. E se hotel, aí Abraão fez o altar pelo Deus. Ele fez o lugar de adoração e ele adorou Deus. E verá a mesma promessa e que Deus fez a Abraão. Ele repetiu em Isaac. Em Gênesis chapitre 26, em Gênesis capítulo 26, no versículo 3. E Deus vai mais repetir a mesma promessa em Jacó. E amado ao Senhor,
il verra que Deus, quando chamou Abraão, ele tinha a ideia de ter povo que será seu. E este povo, e que chamamos o povo de Israel. Abraão nasceu Isaac. E Isaac gerou Esaú e Jacó. E Deus disse à mulher de Isaac, quando tinha dor na sua barriga, há duas nações que vão sair, mas o mais menor vai dominar o mais velho. O pai dele estava para ir morrer, queria abençoar o irmão mais velho. A mãe ouviu. A mãe tinha a revelação de Deus. É o menor que vai dominar o maior. E convém o irmão menor. É por isso que nossas mães devem ter a revelação de Deus. O que Deus diz a favor de seus pais? Pai, o que Deus diz a respeito dos seus filhos? É muito importante. Se vamos compreender e vamos ter a revelação, e as coisas que vão acontecer, nossos filhos não vamos se lamentar disso. E vamos compreender que é a vontade de Deus. E naquele dia, e a vez de Esaú receber a bênção, é o Jacó que recebeu a bênção. E porque mãe lhe preparou para não ter a bênção em relação da revelação, Deus lhe disse. Apesar de roubar a bênção, mas era aquilo que Deus permitiu. Aleluia. Amém. Os teológicos e outros disseram roubaram, outros disseram não. Aleluia. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Alors bien aimé, e amado, e quando Jacó foi abençoado, ele saiu e foi mãos abanadas, mas foi com a bênção do seu pai. E pelo intermédio de Jacó, 12 tribus à Israël. Aonde saiu os 12 tribos de Israel. Dali, Deus começou a realizar a promessa que ele deu a Abraão. Ele será o pai da multidão. A multidão começou nos 12 filhos de Jacó. Et c'est là où Israël a commencé. Que começou o Israel. Bien aimé, bem amado. Quando estamos a dizer Israel, estamos a ver povo. Quando falamos de Israel, estamos a ver uma família. Mas não vamos esquecer que Israel não só é uma nação, mas Israel é uma família. É uma família. C'est la famille d'Abraham. É a família de Abraão. C'est la famille d'Isaac. É a família de Isaac. É a família de Jacó. Será que alguém está me compreendendo? Israël n'est pas seulement une nation. Israel não só é uma nação, mas é toda uma família. Uma família escolhida pelo Deus. E esta família aqui é que tinha a promessa desde o seu avô Abraão. E quando Abraão chegou em Canaã, Deus lhe disse: a tua descendência e lhe dará esta terra, aonde que tu pisaste. E ele pisaste como estrangeiro, mas eu, Deus lhe disse: eu darei na tua descendência. Quando Abraão ouviu isto, ele disse: oh, Deus é bom, e deixa-me fazer um lugar de adoração para adorar Deus. E ele adorou Deus. Et à partir de ce jour-là, e a partir daquele dia, Abraão na sua cabeça, ele sabia que esta terra, apesar de estar ocupada, mas Deus me deu através da minha descendência. Toda uma família tinha esta promessa. Era a família de Israel. Era a família de Jacó. Era a família de Israel. Eles tinham a promessa. Mais bien aimé, amado, vous savez, saiba, la révélation, a revelação, il y en a 1 minute. E pode vir la révélation, il y en a 2 minutes. Pode vir em 2 minutos. Mais accomplissement, mas o seu cumprimento pode levar tempo.
Mais l'ensemble a péché révélation. Mas quando Deus dá a revelação, quando Deus dá a promessa, saiba que o céu já decretou e a terra está obrigada para fazer aquilo que o céu decretou. É por isso pregamos naquele dia que seja feita a tua vontade na terra, tanto no céu. Tellement que le ciel a arrêté cela, la terre est obligée de le réaliser. La terre est obligée d'accepter cela. La terre ne fait que ce que le ciel arrête. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se fait dans les cieux. Que tes promesses se réalisent sur la terre, c'était arrêté dans les cieux. Como foi decretado no céu. Decreta algo para tua família. Decretar coisa para tua família. A terra, querendo ou não, vai aceitar. Os bruxos querer como não. Crise econômico querer como não. O mundo querer como não. Não vai nascer. Não vai ir avante. Bem amado. Querer como não. O céu decretou é aquilo que vai se fazer. O céu decretou que a descendência de Abraão vão possuir a terra. É onde o seu avô pisou. Deus das promessas. É Deus fiel. Esse Deus que nos reservou boas coisas é fiel. Não é filho de alguém para mentir. Se a pessoa é errada, ele não fica. Que ele fala é sim. Amém. Azalaka Alpha. Ele é o Alpha e para dar a promessa. Azalaka Omega é a Omega para realizar a promessa. Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout le temps. Alléluia. Il est le Dieu de tout le temps. Ele é Deus de todo o tempo. Il est alpha pour sa promesse. Ele é alfa para dar a promessa. Ele é omega pour concretizar. É omega para concretizar. Ele depende de uma pessoa. O que ele prometeu para a tua família. É isso que é aquilo que vai realizar hoje e este ano. E ele preparou para nós, não vai falhar. Não vai falhar. Vão entrar na possessão e vão receber. Au nom de Jesus. Diga, entrei na possessão. Eu com a minha família. E para possuir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Cristo o Nazareno. Alléluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bien-aimé, message oyo. Bem, mandei esta mensagem. A pessoa que está a compreender o tempo que estamos e vai assegurar pela sua família e para eles. É o primeiro culto das famílias deste ano. É uma mensagem profética que está a alargar. E o culto das famílias que está a se realizar nas nossas vidas. Tudo que Deus destinou para vós este ano, mesmo foram amalados e mesmo amaldiçoaram, o que Deus preparou. É isso que vão viver este ano. Eu estou a falar isso sendo profeta. Este ano não é como outros anos. É o ano de Deus com seus filhos. É o ano de Deus com seus filhos. E Deus te segurou nas mãos. Deus nos pegou nas mãos. E para nos fazer entrar na nossa possessão, junto com nossas famílias. Si tu crois, a Bíblia diz: se você crê, será salvo tu e a tua família. Tu vas vivre cela, toi et ta famille, viver isto, tu e a tua família a partir de hoje. Aleluia. Pode sentar e aplausos fortes para Deus. E no nosso pensamento de hoje, Israël, como peuple, comme nation, mais Israël comme famille.
Israel não é como um povo, mas Israel é como uma família. E famille oyo nzamba réserva ki mabele mo pona bango. E esta família que Deus reservou uma terra para eles. Quando ele veio a Moisés, ele disse: eu vi o sofrimento do meu pai. Eu vi como estão sendo castigados. Eu desci para eles libertar. E vou levar num país vasto, aonde mana leite. E quer dizer, Deus está lhes tirando o sofrimento para lhes levar, para eles possuir a sua possessão. E porque a terra que Abraão pisou era a possessão e que Deus reservou pelo Israel. Bien-aimé dans le Seigneur, amado ao Senhor, Saul, Deus lhe disse: a qui est réservé a quem é reservado tudo que é de precioso em Israel. A Abraão ele disse: esta terra dará na sua descendência. Aleluia. Amém. Saul a possuirá. Ele possuiu. E pelo encontro com o homem de Deus e de levar algo no servo de Deus. E segundo o servo tinha lhe dito, e Israel deveria possuir a terra que Deus prometeu. E no texto que nós lemos, Josué chapitre 3, de Josué capítulo 3, bien-aimé dans le Seigneur, amado ao Senhor, peuple Israël, este povo de Israel, Moïse a kufi, morreu Moisés, e Deus exaltou Josué. J'avais prêché sur la possession de Josué a vaincre a pessoa que estava no dia da celebração do aniversário da igreja, preguei acerca disso. Israel a tamboli deserto. E o Israel andou no deserto. E chegou na última região. Para ir possuir Canaã. Esta região é chamada de Sitim. Se você ler Josué 3, no seu versículo 1, Josué s'étant levé de bon matin, levantou-se por Josué de madrugada e partiram de Sitim, tous les enfants d'Israël. E vieram até todos os filhos de Israel. Ils arrivèrent au Jourdain. E chegaram ao Jordão. Et là, ils passèrent la nuit. E aonde passaram a noite, avant de les traverser, antes de atravessar, ele estava em Sitim. Sitim era o último território do seu andamento. E quando ele ficou em Sitim, eles foram ao Jordão. E basta atravessar o Jordão e dali vai entrar na sua possessão. E o Jordão era um obstáculo. Mas vimos no dia do nosso aniversário que todo obstáculo correspondia e em cada palavra o que Deus disse ao Josué. E não vamos repetir por aqui, senão vamos passar o tempo do nosso culto. É por isso que devemos participar em todos os cultos. Mas outro problema aqui é que chegaram a Sitim e o Jordão estava à sua frente e que devia atravessar. E havia as promessas de Deus. Estava a permitir a Josué com o povo para atravessar o Jordão. Deus que chamou Josué, ele disse: estarei contigo como estava com Moisés. Quando Josué com o povo chegaram no Jordão, essas palavras e devia se retroceder ao Josué. Que Deus disse: estará comigo como estava com Moisés. Com Moisés, e perante o mar vermelho, e o mar vermelho se abriu. Comigo, Josué, como Deus estará comigo, como ele estava com Moisés, Jordão vai fazer quem vai se abrir. O Jordão vai fazer quem vai se abrir. Estará com ele como estava com Moisés. E com Moisés abriu com Josué, o que vai fazer o Jordão? O Jordão vai fazer quem? Quero te dizer, és povo de Deus. Quero dizer a tua família é família de Deus. Todo que está à vossa frente hoje vai cair. Este ano vai cair por causa das palavras de Deus.
Ele disse ao Josué: nul ne se tiendra devant Deus toi vai se deter tant que tu vivras. quando tu viverás. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Amado ao Senhor. Tenir ma promesse on tamba pesa yo. E retém as promessas Tenir ma que promesse Deus on tamba pesa deu. famille na yo. E retém as promessas Lobe que Deus loko mon côté. Diga nenhuma coisa. Lobe loko mon côté. Diga nenhuma coisa. Monto mon côté. Nenhuma pessoa À côté les melanga. vai se À levantar. côté les mela famille Vai se nanga. levantar contra a minha Tant que tu família. na bon É quando estamos em vida. É quando estamos em vida. Em nome de Jesus. Diga, Deus estará comigo. Como estava com Moisés. Para abrir todos os obstáculos. Eu com minha família vamos atravessar. Vamos possuir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga mesmo os bruxos. Os mágicos. As pragas. A bruxaria. Os complôs. Satanás. Os demônios. Os laços. As leis estabelecidas. As maldições. Não vai se levantar enquanto eu, a minha família, estamos em vida. Em nome de Jesus. Que seja dado em nome de Jesus. Que seja dado a sua família em nome de Jesus. Assim aceitas que seja feito assim em nome de Jesus. Aplauso forte para Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Lobanzamba Zamara. Lobanzamba Zamara. Diga, Deus é bom. Diga ao irmão que está ao seu lado. Talvez já eu já possuí. Está me vendo, eu já possuí. Está me vendo, eu já possuí. A minha família já está possuída. A minha família já está possuída. Você não vai possuir? Tu não vais possuir. Seja corajoso. O reino de Deus pertence aos violentos. Diga essas coisas é para ti e tua família. Deus já reservou para ti. Diga hoje é hoje. Diga hoje é hoje. Diga 2017 é 2017. Diga 2017 é 2017. É para tu possuir. Amém. Amém. Jesus é bom. Será que há uma família que está sendo abençoada? Há uma família que está sendo abençoada? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, para eles possuir, chegaram no Sitim e aproximaram do Jordão. Estão a ver a sua possessão, mas ainda não tinha entrado. Aleluia. Amém. Talvez está vendo o seu casamento, está a ver o teu viagem, está a ver o seu amigamento, está a ver a sua elevação, está a ver os teus filhos. Aleluia, c'est bien. Senhor, é bom. Mas il faut quitter Jourdain e deve atravessar o Jordão para possuir. A Bíblia diz: avec Dieu, com Deus nous ferons des exploits. Faremos Il proezas. écrasera nos ennemis. Alléluia. Amém. Diga ao teu próximo que não os inimigos não te dão medo. Tobisha e samba não te dão medo. Aleluia. Amém. Diga, tu estás com Cristo. Não vão te abandonar. Não te deixará. Estará sempre contigo. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, na vale da morte, não teme nenhuma coisa. Deus está contigo. Glória é do povo de Deus. A vitória